Você sabia que o Thor já foi arauto do próprio Galactus? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa história que é bem interessante do Deus do Trovão com o Devorador de Mundos. Bem, essa história começa lá em 2020. O Thor ele tinha acabado de assumir o trono de rei de Asgard. E meio que ele estava enfrentando alguns problemas, o peso de ser rei com o próprio Mjolnir, até que o Galactus cai no quintal de Asgard. E tudo isso porque ele estava fugindo do Inverno Negro. E é justamente nessa história que uma das origens, ou a origem de Galactus, é finalmente explicada ao certo, como ele foi se tornar o Devorador de Mundos, e eu já gravei um vídeo sobre isso aqui. O Thor se junta na empreitada de Galactus para recuperar as forças para enfrentar o Inverno Negro. E para isso ele tinha que devorar planetas. Só que ele barganhou com o Thor. Então o Thor não queria deixar ele devorar esses planetas com todos os habitantes lá. Então o Thor ele foi com o Galactus para evacuar esses planetas antes do Galactus se alimentar. Porque a gente sabe que o Galactus precisa se alimentar para ter todo o seu potencial. Então é justamente isso que ele e o Thor saem nessa busca por planetas para alimentar. E é aí que o Galactus transforma ou dá parte dos poderes ao próprio Thor, transformando ele no que é chamado Arauto do Trovão. Só que aí é que tá o porém, o Thor não é um simples arauto qualquer. A gente sabe que o Thor não aceita a ordem de seu ninguém. Ele aceita meio que os poderes do Galactus, mas fica o tempo inteiro batendo de frente com o próprio Galactus. Tem uma determinada hora que o próprio Thor ele retira poder cósmico do Galactus sem o próprio Galactus permitir. Então a gente sabe que o Thor ele é desse jeito e não é um simples arauto. Só que aí o Thor descobre que o Galactus não estava contando toda a verdade. E que o Inverno Negro não era apenas um vilão que estava atrás do próprio Galactus, e sim uma entidade que devorou o universo anterior e foi o responsável pela própria criação do Galactus. E é aí que chega o ápice da história. O Thor, se sentindo traído, ele meio que absorve todo o poder cósmico do Galactus que o Galactus tinha reunido, e usa contra o Inverno Negro, matando o Galactus e usando o próprio corpo do Galactus contra uma arma contra o Inverno Negro. Mas antes de desaparecer, o Inverno Negro dá um presente meio que indigesto ao próprio Deus do Trovão. Uma visão do seu próprio fim. O próprio Thanos segurando o Mjolnir cravejado de joias do infinito, cercado de um exército de mortos. Deixando Thor, que já estava perturbado e é perturbado por vida, ainda mais preocupado.